Graças a Deus. Vamos agora ouvir mais um pouquinho. A gente aqui é formado de paciência, né? A igreja tem que ser formada de paciência. Escuta a palavra, sempre tem que ter paciência para ouvir a palavra, para cantar, orar, crer. Tudo é formado de paciência. Malaquias 4, versos 5 e 6, quero falar um pouquinho sobre citando a si mesmo. Malaquias 4. Vamos ficar de pé. Deus abençoe cada um de vocês que estão conosco. Temos várias pessoas novas também no nosso meio, pessoas que têm examinado a mensagem. O que é importante é a mensagem, né? Nós aqui só somos um regente. Se não estiver regendo direito, então você deve sair de nós também, certo? Devemos estar dispostos a falar a verdade para quem quer a verdade. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Grande Criador, pedimos ao Senhor neste momento que venha nos ajudar, Pai. Não adianta nossas experiências, o que manda é a Sua palavra. Não é o que queremos fazer, e nem porque o povo gosta do que nós pregamos, é a Sua palavra. Nada que o homem faz hoje dentro desta revelação merece elogio, somente a palavra. Por isso estamos aqui para manifestar esta palavra da hora e sermos uma ajuda, uma bênção para cada irmão e irmã. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Citando a si mesmo. Quando a gente fala essas coisas, se eu não tivesse a mensagem do profeta, eu não saberia estes títulos, nem para que servir, né? Se a gente sabe alguma coisa é por causa da mensagem do profeta. Então a gente pega, lê, o profeta falou isso, como pode um homem falar essas coisas? Irmão Brana mostra que João Batista, Deus, ainda diz assim, Deus o criou. Deus criou João Batista para usar ele 6 meses. Você já pensou bem? Vamos pensar assim, é gerado uma pessoa. Quanto tempo Deus vai usar aquela pessoa? Aqui está na mensagem do profeta. A gente fala porque o profeta falou. 225 eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele era um pregador da natureza, um grande homem de Deus. Agora você sabe, ele era um grande homem de Deus não para fariseus, saduceus, para Anás, Caifás. Não, para eles, ele era um falso. Mas o profeta diz, ele era um grande homem de Deus. Viveu por pouco tempo, mas certamente acendeu uma chama através da terra. Ele abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. Deus o criou por 30 anos para obter esses 6 meses dele. Bom, né? Meu Deus.
Isso você lembra em você, eu lembro em mim também. Tanto tempo para Deus usar a gente no final da vida. Mas tanto tempo que a gente já prega, desde 70, eu sou um pregador. Oh, mas Deus não te usou? Ele me usou dentro daquelas etapas, mas para pregar uma coisa dessa daqui, que sempre é o que Deus está fazendo na hora, Ele usar a gente poucos anos depois. Agora é muito difícil eu durar mais 40 anos, né, pai? Eu queria durar aqui mais uns 40. Né? Inteirar os 100 seria muito bom. Mas a gente olha para João Batista, Deus o criou por 30 anos. Depois, agora eu quero que você pregue. 6 meses, tá bom. Pregou 6 meses, agora pode cortar o pescoço dele. Não é fácil isso não. Então, a gente tira esses títulos aqui por ver o que o irmão Brana foi também. Deus gerou o irmão Brana para um ministério. E usou mesmo o irmão Brana para o que ele tinha levantado 3 anos. Certo? Foi exatamente de 53 a 56. Então, anos, né? No ano do irmão Brana. Anos do irmão Brana. Então, ele usou. Foi de 63 a 65. Agora diz, não tem problema se mexicanos bêbados vêm e batem nele e ele morre. Já cumpriu o ministério. Vamos embora. Então, a gente tem que ser agradecido a Deus por ver o tempo certo. Tem hora que, eu tenho 50 anos de crente. Muitas vezes nós mesmos dentro da terceira etapa não podemos nem vangloriar, porque nós ainda não vivemos a terceira etapa do jeito que ela é. Estamos muito lá atrás. Quantos crentes da terceira etapa estão lá atrás? Estou falando de nós mesmos. Já não é da primeira, segunda, mas não. De nós mesmos, sabendo que nós sabemos e não cumprir o que nós devíamos cumprir. Não viver o que nós devíamos viver. E quando é que vamos viver isso? É só um pouquinho de tempo que Deus vai nos usar, é um pouquinho de tempo só, 30 anos. Eu estou vivendo praticamente 50 anos para mim, para dizer, numa pregação dessa da terceira puxada, desde o ano 2000 para cá, vivendo 50 anos para mim, por enquanto 10. Já está melhor do que Jesus, melhor do que João. Já passou também do irmão Brana. Estou falando da idade, do tempo que foi usado para aquele ministério. Então, a gente não deve pensar em grandes coisas. Já está sendo feito um trabalho. Mas e dentro desses 10 anos que tenho trabalhado, pelo que eu tenho visto, o que tenho feito? Que classe de vida tenho vivido? Eu tenho que começar aqui. A gente tem que começar batendo em nós mesmos. Tem que começar do púlpito até a casa do zelador. Mas a maioria das vezes a gente sabe de uma coisa, mas não vive, sabe de uma coisa, mas não cumpre. E nós estamos errados, e Deus põe você aqui na terra para desfrutar da verdadeira adoração a Ele, talvez poucos meses. Aquele irmão morreu. O que foi? Foi tão cedo, coitadinho dele, tão cedo. É só aquele tempinho que Deus queria, mais nada. Então tem hora que nós queremos viver 500 anos. Então vamos deixar para a eternidade, que é melhor. Vamos deixar para o milênio, que você vive 1000, e depois vamos para a eternidade. Mas enquanto estiver aqui na terra, nós temos que, ao ouvir a palavra, cumprir com aquilo que nós ouvimos, porque o nosso tempo aqui é curto. Certo? O
tempo é curto. Se o desses homens, o ministério foi curto, então nós não podemos esperar. Tem hora que nós velhos já ainda aguardamos uma grande coisa. Ficamos aguardando grandes coisas. Quem aguarda grandes coisas são os mocinhos, as mocinhas. Nós somos mais contador de história. O velho conta a história, o que foi que fez, o que eu fui na vida. Ei, filho, netinho, mas o vô já fez coisa. O netinho nunca fez nada. Aí só contamos história. O que eu fui, o que eu fiz, o que eu fui quando era moço. Certo? Então somos contadores de história. E eu gosto de aplicar isso, e a mensagem que prego hoje é uma história. Estou continuando a contar história. Eu não estou pregando uma mensagem minha, estou pregando uma mensagem que William Branham disse. Isto era profecia em 1962, agora já passou, é história. William Branham foi quem falou, né? Então, com a atração sobre a montanha, 152, creio que é isso mesmo. Agora é história. Senhores, é esse o tempo, ele disse. Isso era profecia, em 62. Em 64 ele disse, é história, já passou. Então, a igreja, a noiva de Cristo, ela tem que repetir o que o William Branham pregou. Então ela tem que contar história. Agora, na verdade, enquanto você conta uma história, você está manifestando um ministério do dia, contando uma história. Então, quando a gente vê essas coisas acontecer, como o irmão Branham mostra, vocês tenham paciência comigo, que eu quero ler um pouquinho o que o irmão Branham fala, porque eu tomei esta mensagem, esse título aqui do parágrafo 280, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Por profecia, isso mesmo. E tudo que os profetas disseram acerca dele e para esta era. Irmão Branham sempre fazia referência acerca dele, Jesus, e para esta era. Você não pode ver isso só acerca dele, 2000 anos atrás. Não, para esta era. É o William Branham que está falando. A maioria das vezes lemos e passamos por alto. Ou o que a Bíblia diz acerca dele, acerca de Jesus, mas nunca desta era. E nós temos que ver o que ele tem falado acerca desta era também. Ora, sem dúvida, teria sido interessante tê-lo ouvido dizer isto. Vocês não gostariam de tê-lo ouvido dizer isto? Tudo que os profetas disseram? Lembre-se, ele disse o que os profetas diriam acerca dele mesmo, citando a si mesmo o que ele tinha dito, e ele era a palavra, citando. Está aqui, ele era a palavra citando a palavra, aquilo que ia cumprir com ele mesmo. Então eu tomo aqui Deus citando o que ele cumpriria nos dias de Jesus Cristo na terra. Ele estava citando ele mesmo. Ele não estava citando o outro. Deus não estava citando a mensagem para um filho cumprir, para uma segunda pessoa, para alguém à parte dele cumprir. Deus estava citando uma palavra que ele mesmo ia cumprir aquela palavra. Então, citando a si mesmo. Você vai ver que os capítulos, versículos que são citados na Bíblia concernente a Deus, a Jesus Cristo na terra, aquilo foi encoberto. Era difícil ele falar que era ele mesmo, porque a própria palavra já tinha citado ele mesmo. A palavra citava ele mesmo. O que eu vou fazer? Então aqui o irmão Branham passa a dizer. Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, falando dos irmãos no caminho de Emaús.
da história na sepultura, no túmulo e das mulheres que o tinham visto, e de outro que disse, o tinha visto, e assim por diante. O informaram acerca disso, e ele continua com a palavra, citando a si mesmo através da palavra. Eu quero que vocês vão prestando atenção até chegar nos nossos dias, citando a si mesmo, mas citando a si mesmo encoberto. Entende? Ele está citando a si mesmo, não dizendo de si mesmo. Está citando, falando, isto vai acontecer, algo vai suceder, esta escritura é isto, e era ele mesmo o cumpridor daquela escritura. Ele estava citando uma escritura que ele mesmo cumpriria aquela escritura. A irmã Brana começa a dizer, agora veja em Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11, 12, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? No Salmo 41, 9, ele foi traído por seus amigos. Está vendo? Olha que não é o inimigo lá fora. O que trai a gente é o que está aqui perto. Não é o inimigo lá fora. O que trai é o marido que trai a mulher que trai o marido. É o de dentro de casa. É a igreja que trai Cristo. É aquela que diz que é dele que trai. Zacarias 13, 7. Abandonado por seus discípulos. No Salmo 35, 11, irmão Brana começou a mostrar, está mostrando para nós, o que Jesus Cristo podia ter citado durante aquele trajeto de quase 10 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Ele estava citando, conversando encobertamente. Eles não sabiam que era ele, mas ele estava citando a escritura. E aquelas escrituras falavam a respeito dele, e quem estava andando com ele pensava, esse daí é um viajante. Bem que é conhecedor da Bíblia, muito bom. É um viajante, conhecedor das escrituras, que beleza, é um viajante. E Jesus está ali citando a si mesmo. Salmo 35, 11, acusado por falsas testemunhas. Por Isaías 35, 7, mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Muito bem, Senhor. Isaías 50, verso 6, ele foi açoitado. E aquela conversa nos levou 10 quilômetros. Já pensou, hein? Que trajeto, que mensagem eles ouviram. Nós não aguentamos escutar uma hora na igreja. E eles andando e ao mesmo tempo conversou com aquele viajante, e o viajante expondo coisas para ele. É tremendo, dá para nós chegar em Emaús, e eles gostaram tanto de andar com aquele viajante, que a hora que chegou na aldeia em Emaús, o viajante fez com que ia embora, ia passar deles. Ele disse, não, fica aqui conosco. Já te ouvimos 10 quilômetros, vamos escutar mais um pouco, entra dentro da aldeia, vamos ouvir mais um pouco. Como isso é bom. Salmo 22, ele clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram minhas mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais ele poderia falar. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E aquilo tudo era ele citando a escritura de si mesmo. E também o Salmo 22:18, eles repartiram suas vestes entre si. Eles podiam perguntar, mas você esteve em Jerusalém? Eles perguntaram para ele, e você não sabe dessas coisas? Ele disse, que coisas? Que interessante é Jesus. Mas você esteve em Jerusalém, você não sabe? Que coisa? Um homem que morreu aí para salvar o povo, era ele. Falando dele mesmo. Isaías 7,14, uma virgem conceberá. Vocês já leram Isaías 7,14, uma virgem conceberá. Estava falando dele mesmo, era ele que a virgem tinha concebido. Salmo 22,7,
e 8, fizeram dele escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunha fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. Você pensa que você vem para um povo e aquele povo te persegue, aquele povo te rejeita, você pensa que é fácil? Ele veio para o que era seus e os seus não importaram com ele, não o conheceram, não o receberam. Brana veio para nós, graças a Deus que nós recebemos, mas quanta gente não recebe. Brana não veio para judeu, Jesus veio para judeu, mas Brana não veio para judeu. Até ele queria ir lá em Israel, e Deus diz: não é hora, volte. E um homem dirigido por Deus é assim: eu não vou. O que é que os outros vão pensar de mim? Aqueles homens que distribuíram 1 milhão de Novos Testamentos lá para provar que eu tenho um ministério. Agora eu ia lá mostrar esse ministério para esse povo, e Deus diz para mim: volta para casa. Você pensa que não é triste para um homem também ouvir a voz de Deus? Ele estava querendo, ele queria ir lá, não para aparecer a si mesmo, para mostrar que Deus tinha dado um ministério para ele. Mas o importante é que aquele ministério não era para ser mostrado para os judeus, e sim para os gentios. Então ele foi entre os gentios. Jesus veio para pregar para os judeus. Ele não queria nem que os discípulos fossem nos gentios, mas era apenas entre os judeus. Agora Brana vem pregar para o gentio e alguém o empolga para ele ir para os judeus. E tem gente dentro da mensagem esperando o irmão Brana ressuscitar para ir pregar ainda em Jerusalém. Irmãos, se o povo soubesse que nem Jesus, olha, Jesus, o irmão Brana diz, ele não pode vir aqui. Se você disser que ele está aí com mãos furadas, eu não o aceitarei. Eu não o receberei, diz o profeta. Agora já pensou bem, o povo esperando William Brana? Você tem que ver a etapa do ministério. Por quê? Irmão Brana pregou isso, que ele não aceitaria se ele viesse com as mãos furadas, sendo que você sabe que ele tem as mãos furadas. É porque ele não vem aqui na terra para pregar para ninguém com mãos furadas mais. Ele voltou à condição original, à coluna de fogo, porque ele tinha que vir no 7º anjo. Ele voltou àquilo. E voltando à condição original, na terra, eu já tenho esclarecido isso, ele tem aquele corpo, mas não para manifestar na terra, não para vir na terra pregar. Então Brana também tem aquele corpo, não para vir aqui pregar. Para vir aqui pregar, você tem que saber que tem que ser humano falando com humano. Se o irmão Brana ressuscitar, ele não ressuscita humano mais. O que ele é então? Ele é glorificado, o corpo é glorificado. Foi ele quem pregou, corpo natural, espiritual e glorificado. Se ele ressuscita, é um corpo glorificado. Deus nunca deu uma mensagem para ser pregada através de um corpo glorificado. Nem ele pregou, nem Deus pregou. Quando o corpo dele, do filho, estava glorificado, ele não pregou. Ele mandou Pedro. Agora vocês têm que ouvir Pedro. Eu dou a chave para Pedro. Ele não podia fazer. Irmão Brana não pode fazer num corpo glorificado. Não espere ele pregar visão da tenda, trovões, 7º selo, novo nome, num corpo glorificado, porque nunca vai acontecer. Nem Jesus podia. Irmão Brana falou, se ele vier assim, eu não receberei. Se Brana vier assim, também não podemos receber. Se ele vier pregar assim, porque ele não vem pregar num corpo glorificado. A pregação não foi feita para anjos. O anjo da igreja é homem. A pregação não foi feita para querubins, serafins. A pregação não foi feita para lua, para sol. A pregação foi feita para homens, para humanos. Irmão Breno diz, Deus gostou dessa ideia. Homem falar para homem. Então Deus vem, toma um homem e fala para os homens. Amém. Isso é bom. Isso dá segurança. Eu sei que Deus tem aquele corpo chamado Jesus.
E eu sei que ele tem aquele corpo, mas não para pregar aqui. Para pregar aqui, ele tinha que voltar à coluna de fogo para ter vindo no ministério de Filho do Homem, outra vez em William Branham, para poder sair do amanhecer para o entardecer, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Saiu de Jerusalém e se mostrou no oeste dos Estados Unidos. É isso que é Bíblia, isso que é a mensagem do profeta, isso que é revelação, e que teólogos não dão conta de pregar isso, de ver isso, mas isso está dentro da mensagem. Me prove ao contrário, Branham pregou isso. Amém. Talvez o seu ouvido fique aqui entre os pés, porque o som está... Eu já grito muito, mas aí está. Isaías 53... Isaías 53, 12, morreu com malfeitores. Ele citando ele citando a Escritura, ele citando de si mesmo. Vocês não sabiam que ele ia morrer com malfeitores? E conversando com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Em Isaías 53, 9, olha, ele foi moído, sepultado com o irmão rico. Salmo 16, 10. Mas tem uma coisa, conversando com ele, citando de si mesmo, encobertamente. É no partir do pão que você tem que reconhecer. É na pregação, a hora que parte o pão. Oh, é ele! Partiu o pão! É ele! Ele falou essas coisas, não ardia o nosso coração. Nós estávamos ouvindo como nada, como um viajante. Não é o viajante, é ele! Não é o viajante, é Deus, é Cristo. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele citando dele próprio. Você sabe que ele ressuscita nesse dia, podia falar para aqueles discípulos. Nesse dia, ele prometeu que ele vai levantar. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor. Jesus citando. Você sabe que foi o precursor daquele homem? Ele podia não falar, o meu precursor, o precursor daquele homem. Você sabe quem foi? Daquele que morreu na cruz. Aquele foi João Batista. E todos os tipos dos quais ele pôde ter ido, até mesmo a Isaac, sendo um tipo dele, sobre o monte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão o levou, em Gênesis 22. Isaac era um tipo de Cristo. O cordeiro veio e morreu no lugar. Cristo veio e morreu no nosso lugar. E ali está o que o irmão Branham está mostrando. Foi agora que eles começaram a ver que tinha cumprido essas escrituras, que foram prometidas acerca daquele dia. Vamos jogar para hoje? Agora, depois que você ouviu esta terceira puxada, você fala, mas já cumpriu aquelas profecias. Eu estava esperando, Zé Trovões já está aqui. Eu estava esperando o novo nome, já está aqui, revelado na mensagem do profeta. Agora eu vou chegar aqui no irmão Branham. Estou falando de Deus ainda, tem que chegar aqui. Irmão Branham não podia falar dele mesmo. Mas vamos mostrar que toda a escritura que o irmão Branham lia e projetava que aquilo era daquele dia, ele estava citando de si mesmo. Só que ele não falava, sou eu. Quando esse sétimo anjo vier, quando esse anjo Elias vier, quando ele vier, vocês vão ver o que ele vai fazer. Ele vai revirar com essas denominações. Quando ele vier, o sétimo anjo, ele vai revelar a palavra. Ele vai revelar Apocalipse. Ele estava citando ele mesmo. Só que ele não fala, eu estou aqui para fazer isso. Não. É encoberto. É encoberto, você tem que saber, é o que Jesus fez após a ressurreição.
É o que está acontecendo agora, coisas que estamos pregando, escrituras que estão cumprindo hoje, na hora que nós vivemos, tem escritura cumprindo, ela é morena. A noiva é morena. A Bíblia diz, Cantares de Salomão, ela é morena. Estou citando de mim mesmo, de você mesmo. Quando você fala, a noiva é morena, você está citando a Bíblia, mas aquilo está cumprindo no seu dia. Você está citando uma escritura de si mesmo, quer dizer, o cumprimento dela está na sua vida, no dia que você vive. Amém. Glória a Deus. Essas coisas, se nós formos prosseguir aqui, deixa eu entrar então nessas mensagens do irmão Branham, que ele não podia falar, o sétimo selo sou eu. Ele não podia. Então, são mensagens que o irmão Branham pregou encoberto, dizendo, vigie bem o sétimo. Irmão Branham nunca disse, vigie eu. Ele nunca disse, vigie a mim mesmo. Não, vigie bem o sétimo. Você vai e procurar, quem era o sétimo? Lutero não era, Wesley não era, quem era o sétimo? Era Branham. Falando, citando coisas de si mesmo, sem dizer, sou eu. É isso que, dessa forma que Deus trabalha, sempre foi assim. Ele não fala, sou eu. Ele cita aquilo e você vai descobrir, mas isso daqui, o sétimo é Branham. E ele não falou que era ele. Não, ele estava citando aquilo dele mesmo, sem falar que aquilo pertencia a ele. Quando ele lia Malaquias 4, ele estava falando dele mesmo. Isso aqui é tão importante que a irmã Meda foi orar e abriu a Bíblia para poder saber se ela devia casar com William Branham mesmo. Ela abriu a Bíblia e foi, olha, eis que eu vos envio o profeta Elias. A irmã Meda, a própria escritura do marido dela, foi exatamente aquilo que foi mostrado, citando a si mesmo. E depois o irmão Branham cita isso nas mensagens, parece que ficou tão natural. Ele estava citando de si mesmo. Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando o irmão Branham lia isto, Elias virá. Aí você fica, então vai vir Elias. O irmão Branham falou que ele virá. Ele estava citando a escritura de si mesmo. Vocês estão me entendendo? Apocalipse 10, de 1 a 7. O irmão Branham sempre lia Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele estava citando a escritura dele próprio. Aquilo era ele. Aquela escritura era ele. Apocalipse 10, de 1 a 7, era ele. O anjo forte tinha que descer nele. O tempo acabava no tempo dele. O cordeiro convertia em leão no tempo dele. O sétimo anjo recebia a espada na mão no tempo dele. E depois ele diz, depois Deus nos revelou que esta espada é a palavra de Deus. Cabia perfeitamente na minha mão. Ele falou, espada, mas você tem que saber selos, trovões, novo nome. Isso é encoberto, ele tinha que falar dessa forma. E você é que tem que ter essa revelação. Amém. Só mais isso daqui agora. O irmão Branham citava dele mesmo, mas ele não falava que era ele. Ele dizia Abraão. Olhe para vocês verem. O mensageiro, a noiva, nesse dia. Nós nunca tivemos um mensageiro com o final HM. Ele dizendo. Mas agora nós temos um evangelista, Billy Graham, citando aquilo. Só que Graham, citando, tem 6 letras. Mas Abraão, ele não falava, citando coisas de si mesmo.
Abraão tem 7 letras. Não era isso que ele queria falar. Ele queria falar Abrão. Mas ele não falou, porque ele estava citando coisa de si mesmo. E tinha que ser encoberto aquilo ali. O eleito chega e diz, ele queria dizer isso aqui. Eu tomo essa mensagem. Ele citava de si mesmo, citando a si mesmo. Se eu não descobrir que o HM ele não podia falar, ele tinha que citar Abraão em inglês. Tem 7, mas Billy Graham tem 6. E Graham é um evangelista para as denominações. Mas Abraão, vigie bem. Ele é o anjo enviado à noiva. Abraão, ele não queria dizer Bran, não podia. Irmão Brana, tudo que relacionava a seu nome, ele não falava. Nem ser profeta. Quando ele estava sob a unção, é que ele pegava ele mesmo dizendo, você crê que eu sou profeta de Deus? Eu peguei eu falando, você disse. Aqui nessa mensagem mesmo ele começou a citar alguma coisa e disse para a congregação, vocês me perdoam. Na mesma hora ele diz, não precisa me perdoar. Porque ele estava certo no que está dizendo. Tem coisa, irmão Brana não podia falar de si mesmo, mas estava citando a si mesmo. As pessoas não podem ver isso. Quando que um teólogo vê isso? O teólogo vê 2, vê um pai e um filho. O teólogo, e vocês têm que guardar isso, meus irmãos, que a coisa mais próxima que apareceu no Brasil, eu tenho que ser claro para você, quando eu comecei a pregar a 3ª etapa, a coisa mais próxima que apareceu no Brasil foi a dualidade. Nós andamos juntos lá no princípio. Aí que eu não sabia que era 2, que eles criam 2. Estava andando junto, a hora que eu vi 2, não, é um só. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa, diz William Branham. Jesus e o Pai. Agora você conversa com eles aí, da dualidade, dentro da mensagem. O grupo do irmão abençoado, irmão Liveio, que andou no tempo do irmão Brana, que gramaticou as 7 áreas da igreja. Mas a fé é desse jeito. Tem um pai e um filho à parte. Se encontrar onde Brana pregou, então eu vou crer. O que eu tenho encontrado é que ele era a mesma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma pessoa. Jesus e o Pai, a mesma pessoa. Isso é que eu encontro dentro da mensagem do profeta. Irmão Brana nunca pregou que há um pai e um filho. Ele estava citando a escritura dele mesmo. Tenho que terminar. Tenha só paciência. Ele estava citando a escritura dele mesmo. E as pessoas não estavam percebendo. Lembre-se, ele vem em 3 nomes de filhos. Ele veio primeiro no nome do Filho do Homem. Ele nunca chamou a si mesmo de Filho de Deus. Você sabe disso. Vejam, ele veio no Filho do Homem, um profeta, Jeová, ele mesmo. Ele veio no Filho do Homem, um profeta, mas era aquele Filho do Homem, o profeta era Jeová, ele mesmo. Não tem 2 Jeová, é um só. É por isso que a voz disse para ele, Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho. Nunca disse que Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho. É Jesus do Novo Testamento, é o Jeová do Velho Testamento. São coisas simples, mas vocês têm que guardar, porque a revelação da deidade faz parte dos 7 trovões, do novo nome, para você ver Deus num homem. Se você não viu Deus em Cristo, você não vê Cristo em Brana. E você nunca verá Cristo em você. Você tem que saber. Agora, olha onde que nós nos colocamos. Não era Brana que criava, era Deus. Mas as cordas vocais eram de quem?
Não era Jesus que ressuscitava os mortos, era o Pai. Mas as cordas vocais eram de quem? Era Deus num corpo, Deus usando um corpo. E sempre Ele citou a si mesmo: a salvação é do Senhor. E o Senhor quem é? Jesus Cristo. Então você já encontrou o seu Salvador. Não tem dois Salvadores. E se Jesus e o Pai fossem separados um do outro, quem morreu para me salvar foi Jesus e o Pai. Se fosse duas pessoas. E o Pai. Então o Pai estava no Filho. O próprio irmão Branham diz que o Espírito que estava em Jesus era o Espírito Santo. A vida que estava em Jesus era o Espírito Santo. Quando o Pai saiu no Calvário, aquele corpo, aquela carne, dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Era o Pai saindo dele para ele poder morrer no físico. E aquela morte verteu o sangue para poder apagar nossos pecados. Pai Celestial, estamos agradecidos pela palavra do Senhor, pelo que o Senhor faz por cada um de nós, pela Escritura citada no dia que nós vivemos. O que nós citamos hoje, Senhor, representa nós mesmos. O que o Senhor profeta citou, veja, São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e descumpre nesse dia. Aquilo ele citava uma escritura de si mesmo. Era ele que estava cumprindo aquela escritura. Agora nós, Senhor, citamos a escritura do dia, Apocalipse 10:8-11. A noiva foi ao anjo forte, tomou o livrinho, comeu, foi doce na boca, mas engoliu. Viveu aquele livrinho, foi amargo no seu ventre. E quando a coisa amargou, então foi quando começamos a profetizar a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, por nesse dia ter ainda escritura para citarmos de nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.